Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Damos bem-vindos a todos e nesse momento vamos voltar toda a nossa atenção, para o que será prestado a Deus nesse momento, nesta noite. E nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 26, de 1 a 15, leitura alternada. Quem não tem Bíblia, a leitura está transcrita no boletim. Você pode acompanhar através do boletim. Isaías, capítulo 26, versículos 1 a 15, leitura alternada. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-o, humilha-o até a terra e até ao pó. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Com minha alma suspira de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim. Eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Todos. Tu, Senhor, aumentastes o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilatastes. Amém. Nós vamos entoar um hino ao Senhor, hino de número 55, alegria e gratidão. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir.
almas da colheita, por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossas vidas dai graças ao Senhor. Mais uma leitura no livro do profeta Isaías, agora no capítulo 29, versículos 13 ao 24. Mais uma leitura alternada. Profeta Isaías, capítulo 29, a partir do versículo 13 até o 24, leitura alternada. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem, os que põem armadilha ao que repreende na porta, e os que, sem motivo, negam ao justo seu direito. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós teremos um momento de confissão, onde cada um esteja individualmente fazendo a sua oração, confessando a Deus os nossos pecados, e após um breve momento de reflexão, de oração, o presbítero Vanderlan, falhou um pouquinho o nome, o presbítero Vanderlan, fará uma oração audível de confissão.
Amém. Mais uma leitura ainda no livro do profeta Isaías, agora no capítulo 42. Isaías 42, de 10 a 13, leiamos todos a uma só voz. Isaías 42, versículos 10 a 13, leamos. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores, alcem a voz do deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exulte os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Dei honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Amém. Meus irmãos, nesse momento, nós ainda vamos ser elevados a Deus em uma oração de louvor. E para esta oração eu convido o irmão Aurélio. Amém. Nesse momento, os irmãos do grupo de louvor deram continuidade, entoando cantos de louvores ao nosso Deus. E durante a primeira canção, os irmãos trouxeram seus dízimos e ofertas, têm a oportunidade de depositarem no gasofilácio. Adorai o Senhor na beleza de sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Salmo 96, verso 9. Convidamos os irmãos para estarem louvando ao Senhor conosco, declarando que só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E nós faremos isso em espírito e em verdade, porque só Ele é digno de ser adorado. E Ele nos prestigia com essa liberdade que nós temos de estar aqui para cultuá-lo. Ora, cantemos. Quero subir. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus.
digno és. Te dou meu louvor. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Peço que os irmãos fiquem de pé. Vamos louvar o Senhor com uma canção que é baseada no Salmo 24 e tem por título Rei da Glória. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Declare. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Mais uma vez. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Romanos 8, 38 e 39 nos diz que absolutamente nada nos separa do amor de Deus. Nem poderes, nem principados, nem potestades, nem alturas. Nada nos separará do amor de Cristo. Vamos cantar com alegria. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação,
perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada. A igreja pode sentar. Faça dessa canção, meu irmão, sua oração nesse momento. Derrame-se aos pés do Senhor. Vamos cantar, me derramar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, e ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças em mim, e ao sentir o teu toque,
Deus abençoe. Convido o diácono André que esteja nos elevando a Deus numa oração de ações de graças nesse momento. Amém. Agora o pastor Fernando está com a palavra, que ele dará continuidade com a ministração do sacramento do batismo e com a pregação da palavra. Graças e paz, irmãos. Meus irmãos, nós precisamos valorizar mais a igreja. Hoje é o dia, é isso mesmo, valorizar. Essa espontaneidade da criança é muito interessante. Hoje é o dia da igreja perseguida, o domingo da igreja perseguida. E a gente precisa valorizar mais a igreja. Quando eu falo valorizar a igreja, não é necessariamente a nossa denominação, mas a igreja, corpo de Cristo. Muitas vezes, quando nós olhamos pela perspectiva da igreja perseguida, se nós não tivermos cuidado, a gente pode ter um sentimento de, é um povo que sofre, é um pequenino rebanho, que está sujeito a sofrimento, está sujeito a mazelas. Mas perceba, tudo isso não faz menor em nada. Pelo contrário, só mostra e só revela o seu valor. Nesse sentido, precisamos valorizar a igreja. Precisamos valorizar a igreja porque a igreja abençoa a sociedade. Algumas pessoas pensam de forma equivocada que só quem é abençoado pela igreja é aquela pessoa que faz parte dela. Mas não, a sociedade também é abençoada pela igreja, mesmo sem ela perceber. Porque a igreja, ela oferece respostas, ela oferece um comportamento que vai de encontro a um comportamento nocivo da sociedade. E vai, de alguma forma, equilibrando esta balança, trazendo uma luz dentro de um ambiente de trevas. A gente precisa valorizar a igreja. Então perceba, em um contexto onde muitas mulheres não querem ter filhos, porque não querem de alguma forma, segundo elas, trazerem marcas aos seus corpos, nós temos mulheres cristãs gerando filhos. No contexto onde nós temos casais dizendo assim, nós não queremos filhos porque filhos tiram a liberdade do casal, filhos acabam trazendo despesa para o casal. Nós temos casais cristãos tendo filhos, entendendo que filhos são herança do Senhor. No contexto onde nós temos agora a última moda, pessoas adotando bonecas como se fossem crianças e cuidando de bonecas como se fossem filhos e filhas, nós temos a igreja dizendo, não, filhos e filhas são aqueles que Deus nos dá.
Inclusive, não são nem animais. Animais são animais. São criaturas de Deus, mas são animais. Filhos são aqueles que Deus nos dá. São herança do Senhor. Então perceba como a igreja vai oferecendo estas respostas. E assim vai abençoando o contexto onde ela está inserida. Por isso nós precisamos valorizar a igreja. E por que tudo isso, irmãos? Porque hoje nós vamos ver, nós vamos participar, presenciar uma família, uma jovem família, composta por um casal jovem, que hoje irá apresentar o seu filho ao batismo. Eles entenderam que casamento é ordenança de Deus, eles entenderam que filhos é herança do Senhor, eles entenderam que filhos devem ser consagrados ao Senhor por meio do batismo, porque Deus é o Deus de pacto, Deus é o Deus de aliança. E a promessa não é somente para os pais, mas para os pais e para os filhos. Entendendo tudo isso, eles estão aqui essa noite para apresentar, em obediência ao Senhor, este filho ao batismo. Então, quero chamar aqui o Gabriel Jordi e a Marcela Silva. Peço que eles tragam o pequeno Daniel Jordi de Pontes Andrade, que hoje irá ser submetido ao sacramento, o batismo. O batismo que nós chamamos de batismo infantil, porque é ministrado a uma criança, mas é o batismo cristão, o batismo ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero chamar aqui os presbíteros para fazerem companhia já ao presbítero Valdeci, que já está aqui presente. Nós iremos fazer algumas perguntas a vocês. Então, como Daniel ainda é pequenininho, ele não vai poder responder no momento, então vocês irão responder se comprometendo com Deus e perante estas testemunhas, mas nessa expectativa de que o Daniel possa no futuro professar a fé. Essa fé que vocês estão demonstrando, que um dia possa professar a fé com seus lábios. E assim, perante estas testemunhas, perante o Senhor, ele possa também declarar a sua fé com seus próprios lábios, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Gabriel e Marcela, é desejo de vocês consagrarem a Deus este seu filho, o Daniel, por meio do batismo? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Vocês creem no Espírito Santo, o nosso Consolador? Vocês prometem instruir o Daniel nos caminhos do Senhor? Vocês prometem ler a Bíblia com Daniel, orar com ele e por ele? Vocês prometem trazê-lo à igreja para que ele possa cultuar o Senhor juntamente com os seus irmãos na fé? Vocês prometem buscar ser modelos de piedade cristã? Muito bem, como falei, vocês responderam como responsáveis legais pelo Daniel, se comprometendo diante de Deus, diante destas testemunhas. Vocês fizeram um juramento, um voto perante o Senhor, que o Senhor lhes dê condições para cumprir, que vocês possam nutrir no coração a certeza e a esperança de que o Daniel logo, quando estiver mais velho, possa, mediante esse trabalhar de vocês, no auxílio e na graça do Senhor, poder ele mesmo professar a sua fé aqui. Então, mediante essa ação de vocês, e sobretudo, a fidelidade do Deus da aliança, do Deus do pacto, Daniel Jordi, pequena ovelhinha do rebanho do Senhor Jesus, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vamos orar? Senhor, queremos nesse instante te agradecer, porque foi o Senhor mesmo quem disse que das crianças também é o reino dos céus. Isso significa que as crianças não são um adendo, mas elas fazem parte do teu plano. A fé também pertence a elas. Obrigado, porque a fé não é somente dos pais, mas também dos filhos. Obrigado porque tu és um Deus de pacto. Obrigado porque tu és um Deus de aliança. Obrigado porque tu és um Deus de promessa. E essa promessa chegou à família do Gabriel e da Marcela. Chegou à vida do Daniel. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando, para que assim ele possa crescer mediante, ó Deus, esta promessa. E isso se cumpra em sua vida. Ele possa professar com os seus lábios, ó Deus, a fé no Senhor Jesus. Abençoa, ó Deus, para que ele possa crescer em seus caminhos. Que ele seja um homem segundo o teu coração. Deus, enche com o teu Santo Espírito. Abençoa os seus pais, capacitando-os para que possa ensiná-los em teus caminhos. As sagradas letras, para que ele nunca venha se desviar delas. Para que assim ele possa, ó Deus, trazer alegria para os seus pais. Para que ele venha ser bênção em sua família e também na família da fé. Fortalece, continua, ó Deus, abençoando esta família, que ela possa crescer e sempre amadurecer nos caminhos do Senhor. Que esta casa esteja edificada sobre a rocha, que é a tua palavra. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Daniel, te dá um cheirinho. Ele abriu um sorriso quando eu coloquei água na cabeça dele. Achei que ele fosse chorar, água gelada. Ele abriu um sorriso. Rapaz, é crente mesmo, viu? Deus abençoe. Parabéns. Parabéns aos familiares também que estão aqui presentes. Deus os abençoe. No final, queremos cumprimentar vocês à porta. Bom, irmãos, dito isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós iremos concluir aquele parágrafo que iniciamos há 15 dias. Nós tratamos naquela ocasião do versículo 1 ao versículo 9. Hoje iremos concluir tratando do versículo 10 ao versículo 20. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 10 ao versículo 20. Só relembrando que o contexto é uma discussão está acontecendo. Os fariseus e os escribas, mais uma vez, vão até o Senhor Jesus, acusando os seus discípulos de não lavarem as mãos antes de comer. E aí nós vimos que eles estão acusando de forma implícita o próprio Senhor Jesus, porque Jesus é o mestre dos seus discípulos. Então, se ele permite os discípulos um erro desse, logo Jesus também havia falhado. E aí nós vimos que Jesus corrige essa atitude, dizendo que os discípulos não haviam errado, porque, na verdade, essa tradição não tem na lei de Deus, mas é uma tradição dos homens, mas que eles erravam porque eles quebravam o mandamento do Senhor, porque não honravam o pai e a mãe, por causa daquele jeitinho que eles davam da oferta do Corbã, como nós bem explicamos. Nós vimos isso há 15 dias, hoje nós iremos ver o restante desta história, Jesus trazendo o seu ensino. Então Jesus agora não vai mais rebater, como vai agora trazer o ensino. Digamos que ele não vai defender-se, ele vai agora propor o ensino, aproveitando esta ocasião para trazer para as multidões, de fato, a verdade da lei de Deus. É isso que veremos a partir de agora. Todos encontraram?
Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 10 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, queremos nesse instante rogar a tua iluminação, para que possamos sair daqui mais uma vez edificados pela tua palavra. Que o Senhor nos ensine, para que possamos viver tão somente de acordo com a tua vontade revelada. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós bem sabemos, Jesus é o mestre por excelência. Jesus é o mestre por excelência. Desta forma, ele em nenhum momento se privou de ensinar durante a sua missão nesta terra. Ele em nenhum momento se privou de ensinar os tesouros relacionados ao reino celeste. Aliás, o ensino era uma das 3 partes do todo do seu ministério. As outras 2 eram cura, libertação e pregação da palavra. Pregação, ensino, cura, libertação. O tripé do ministério do Senhor Jesus. Jesus, o mestre por excelência. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nesse contexto aqui, esse contexto de animosidade com os fariseus e com os escribas, não por culpa do Senhor Jesus, não por culpa dele, nesse contexto de animosidade, após Jesus denunciar a hipocrisia destes homens, do versículo 3 ao versículo 9, que embora estes homens guardassem as tradições dos homens, quebravam a lei de Deus, Jesus se vale da situação, Jesus aproveita aquela ocasião para trazer à multidão o seu ensino. Ele aproveita aquele contexto para trazer à multidão o seu ensino. E percebe, irmãos, um ensino direto, um ensino profundo, um ensino libertador, um ensino confrontador, dado aquilo que vinha sendo ensinado até então da parte daqueles homens a quem Jesus acabara de condenar. Portanto, irmãos, vejamos o ensino trazido por Jesus através de uma parábola simples. Vejamos este ensino e na sequência vejamos a explicação desta parábola que foi dada a pedido dos seus discípulos. Vejamos a parábola do Senhor Jesus, o ensino do Senhor Jesus, do versículo 10 até o versículo 14. Nós não faremos a leitura, fizemos há pouco, mantenha sua Bíblia aberta, nós iremos ficar nos reportando ao texto. Do versículo 10 ao versículo 14, nós temos aí o ensino do Senhor Jesus. Então, como dissemos, Jesus é o mestre por excelência. Não apenas porque o seu ensino é o mais profundo e verdadeiro, mas porque ele aproveitou as oportunidades para ensinar aos mais simples o real tesouro da palavra de Deus. E aqui ele faz exatamente isto. Ele aproveitou aquele contexto para ensinar
aos mais simples, tesouro da palavra de Deus. Perceba, no versículo 10, a sua atenção sai dos seus acusadores e se volta para quem? Observe o texto, versículo 10. Sai dos seus acusadores e se volta para quem a sua atenção? Se volta para quem, irmãos? Versículo 10. Pode dizer. A multidão. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Perceba, a sua atenção sai dos seus acusadores e se volta de forma imediata, de forma intencional, para a multidão. Ele chama a atenção desta multidão e diz: ouvi e entendei. Mestre por excelência, aproveitando a oportunidade de ensino. Ele veio para este fim. Ele não veio para polêmicas tolas. Ele não veio para discussões. As discussões o perseguiam, mas ele não veio para este fim. E essa multidão, pastor, quem era? Essa multidão certamente presenciou toda aquela discussão que se desenrolou até aquele momento. E talvez estivesse a certa distância, oportunizando o interrogatório por parte dos escribas e fariseus. Ele estava ali, olhando, observando o que estava acontecendo entre os escribas e fariseus e Jesus. Estavam só observando, só olhando, mas agora seria diferente. A gente pode até imaginar Jesus dando as costas aos seus opositores e voltando-se gentilmente para todas aquelas pessoas, convidando-as a aprenderem algo a respeito dele, do seu ensino, da ética do reino, para que eles não fossem mais escravos daquela religião farisaica, para que eles não fossem mais enganados. Perceba, aqui nós temos também, irmãos, um ato de compaixão do Senhor Jesus. Ele deixa os opositores, se volta para a multidão, ouvir e entender. Venham cá. E qual foi o ensino do Senhor? Versículo 11, peço que os irmãos leiam, por favor. Esse é o ensino do Senhor Jesus. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então veja, Jesus aqui vai corrigir o pressuposto equivocado defendido pelos seus acusadores no versículo 2. O que é que eles disseram no versículo 2? Observemos o versículo 2 novamente. Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Então veja, para estes homens, para os fariseus, para os escribas, segundo eles, segundo a tradição dos anciãos, as mãos não lavadas pelo enxaguamento cerimonial contaminavam os alimentos. E estes, por sua vez, contaminavam todo o indivíduo. Assim sendo, ao menos que eles fossem limpos de forma cerimonial, tudo que entrasse pela boca, vindo de fora, contaminava o homem. Esse era o ensino até então. Esse era o pressuposto até então. E isso, irmãos, escravizava as pessoas. E isso trazia peso sobre as pessoas. Por isso Jesus vai condenar, de forma enfática, esta visão. Ele vai condenar. Ele vai colocar a ênfase onde a ênfase deve estar. Não no que é físico, mas naquilo que é espiritual. Não no que é passageiro, mas naquilo que é permanente. Aliás, como ele já havia feito,
Veja, se você voltar algumas páginas, capítulo 9, versículo 13, Jesus já havia dito algo. Ele disse: ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Misericórdia quero e não holocaustos. O que é que Jesus está fazendo? Ele está dizendo: olha, vocês estão preocupados com as questões externas, estão se esquecendo do mais importante, que são as questões internas. Vocês precisam cuidar do interior, porque é do interior que procedem, de fato, aquilo que vai determinar o que é bom ou o que é mal. Por isso que Jesus condena de forma peremptória este ensino dos fariseus. E ele vai dizer: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. E aí, irmãos, diante disso, os fariseus tiveram uma reação. Os fariseus ouviram o ensino do Senhor Jesus e tiveram uma reação, e essa reação foi trazida até o Senhor Jesus, versículo 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Veja, irmãos, os fariseus se escandalizaram com a palavra do Senhor Jesus. Ficaram escandalizados com a palavra do Senhor Jesus. Alguns aqui vão achar que, na verdade, este versículo 12 e esta reação de escândalo faz uma referência ao que Jesus falou do versículo 3 até o versículo 9. Mas, na verdade, não. A maioria entende que não, que é ao que foi dito no versículo 11, ao que Jesus disse às multidões, a este ensino do Senhor Jesus. E isto foi que trouxe esse nível de inquietação a estes homens. Eles ficaram escandalizados diante da palavra do Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos ser ingênuos. Eu falei há pouco que nós precisamos valorizar a igreja, que a igreja presta um serviço para a comunidade, que a igreja equilibra a balança neste mundo que está em trevas. Se não fosse a igreja nesse mundo, ai deste mundo. Mas não espere o mundo bater palmas para a igreja, não. Não espere. Da mesma forma que os fariseus se escandalizaram da palavra de Cristo, vão se escandalizar da sua palavra como servo de Cristo. Se você prega a palavra de Cristo, e eu espero que você pregue a palavra de Cristo no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, se você nada contra a maré, se você vive numa contracultura, como eu mencionei aqui esses exemplos de casais jovens, que jovens decidem pelo casamento, que para muitos está fora de moda, decidem pela maternidade, pela paternidade, que para muitos está fora de moda. Você faz isso, você não vai ser aplaudido pelo mundo, não. Você vai ser criticado. Você vai ser motivo de escândalo. Mas não pense em desistir. Mas não pense em retroceder. Porque Jesus não fez isso. Perceba, trouxeram para Jesus esta informação. E parece-me que com um tom até mesmo de preocupação. Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Antes da gente ver a resposta do Senhor Jesus, vamos ver os motivos pelos quais eles se escandalizaram. Então, nós estabelecemos o quê? Que, segundo a maior parte dos estudiosos, eles se escandalizaram mediante o que Jesus falou no versículo 11. Tá? Então, por que eles ficaram escandalizados? Primeiro, porque foram corrigidos publicamente por alguém que vinha crescendo em admiração diante do povo. Então, eles, líderes judaicos, doutores da lei, intérpretes da lei, guardiões da lei, corrigidos por um pregador, por alguém que estava andando pela Galileia, corrigindo assim, isso
causou desconforto. Ou seja, na concepção deles, a própria liderança deles estava sendo ameaçada. Outro motivo, a tradição que eles eram especialistas também estava sendo reparada por Jesus. Veja, Jesus está aqui corrigindo a tradição dos anciãos. Logo, a lei que o Senhor Jesus estava ensinando, a lei de Deus que Jesus estava ensinando de forma correta, Jesus está dizendo, ela é muito maior do que qualquer tradição humana. Então, isso também causou desconforto. Por isso eles ficaram escandalizados. E, além disso, o comentarista chamado Robert Musse diz o seguinte: esse conceito, no versículo 11, é um tanto quanto revolucionário. Por quê? Ele vai dizer: destruiria todo o sistema ritualístico judaico, ameaçava a ideia básica da religião, uma vez que a fonte última da contaminação é o coração, e não a dieta alimentar, como vinha sendo ensinado. Por isso a reação de tais homens era algo inovador. Mas perceba, inovador não que Jesus tenha criado, inovador porque os homens tinham se apartado da verdade da lei de Deus. Jesus apenas aplicou a lei. Ele trouxe o espírito da lei. Os homens haviam se apartado da lei, dando espaço à sua própria ideia, criando a tradição dos anciãos, como nós vimos há 15 dias. E aí, diante disso, irmãos, qual foi a reação de Jesus? Jesus ficou preocupado? Devemos ficar preocupados quando fazemos o correto, quando nos posicionamos de forma correta, pregamos, anunciamos o Evangelho, nos posicionamos contra os absurdos que acontecem nesse mundo e, porventura, alguém se escandaliza com a nossa posição. Vamos ficar preocupados? Vamos negociar a nossa fé? Vamos atrás dessas pessoas que se escandalizam, dizem, olha, vem cá, olha, eu vou negociar com você, deixa eu refazer o meu ponto para você gostar de mim. Jesus fez isso? Não. Foi o que Jesus fez. Versículos 13 e 14. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos num barranco. Perceba, irmãos, Jesus aqui simplesmente vai dizer o seguinte, olha, em outras palavras, deixem. Eles não fazem parte do povo de Deus. Pastor, mas Jesus aqui não está num calor da emoção, não. Discussão, não. Veja, a partir do versículo 12, segundo o que está no texto de Marcos, texto paralelo, isso aqui já se deu em uma residência. Mateus não registra, mas se você for olhar no texto paralelo de Marcos, isso que está a partir do versículo 12, já se deu numa residência. Então Jesus já está tranquilo com os seus discípulos. Então Jesus está tranquilo. E mesmo que Jesus estivesse em meio a uma discussão, ele nunca ia perder a razão e dizer algo sem pensar, sem refletir. Nunca. Mas só para deixar claro que Jesus aqui está tranquilo com os seus discípulos em uma residência. Ele está tranquilo para dizer exatamente isso, que estes homens não faziam parte do povo de Deus. Ele vai usar duas figuras para tratar acerca deles, dos fariseus, planta e guia. Na primeira, planta, ele vai utilizar uma figura que é muito usada para se referir ao povo de Deus de forma geral. O povo de Deus é comparado a uma lavoura, 1 Coríntios 3:9, não precisa abrir, a uma vinha, Isaías 5:7, a um jardim, Isaías 58:11. Porém, Jesus aqui diz que estes homens não fazem parte desta plantação. Por isso eles escandalizaram. Por isso eles foram embora diante do ensino do Senhor Jesus. Eles seriam literalmente o joio no meio do trigo.
Deus não plantou. Jesus está dizendo, logo, eles serão um dia arrancados. A segunda imagem que Jesus usa é a de um guia, porém não um guia qualquer, um guia cego, que segundo Jesus vai conduzir o seu seguidor para o buraco. E aí Jesus é taxativo. Deixai-os. Deixai-os. De forma literal é, desconsiderem-nos. Não lhes deem atenção. Afaste-se deles totalmente. Eles não são dos nossos. Essa, irmãos, é a reação de Jesus. E nós vamos ver nas aplicações no final, que por vezes, a depender do nível de resistência que nós vemos a enfrentar, a nossa reação deve ser essa. Deixai-os. São cegos. Guias de cegos. Portanto, nós vimos, em primeiro lugar, a parábola de Jesus. Nós vimos o ensino do Senhor Jesus. O mestre por excelência. Num contexto de animosidade. Ele para, se volta para a multidão e diz, olha, ouvi e entender. Não é o que entra pela boca, como eles dizem, que contamina o homem. Mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Mas, irmãos, nós temos a segunda parte dessa história. Nós temos a explicação da parábola. Por quê? Porque os apóstolos não entenderam. E aí Pedro, como porta-voz, foi pedir a Jesus para que Jesus explicasse a parábola. Nós temos isso aí a partir do versículo 15 até o versículo 20. Nós temos então a explicação desta parábola do versículo 15 até o versículo 20. Nós não faremos a leitura novamente, iremos fazer como fizemos até o momento. Leremos os versículos na medida que formos seguindo na exposição. Então, após se dirigir à multidão e trazer o seu ensino, e por causa disso gerar um grande desconforto aos fariseus, Jesus explicou por que foi que eles agiram desta maneira, porque eles não fazem parte do povo de Deus, porque eles não foram plantados pelo Senhor. Jesus explicou tudo isso. Aí vem o versículo 15. Pedro, como porta-voz do grupo apostólico, solicita que Jesus explique a parábola que havia dito. O que Jesus havia dito no versículo 11, de forma muito simples. Pedro, de forma surpreendente, pede uma explicação. Senhor, explica-nos a parábola. Então Pedro quer saber exatamente o que Jesus disse no versículo 11. Qual o significado das tuas palavras? O Senhor acabou de dizer que nós lemos no versículo 11. Veja, irmãos, antes do Senhor Jesus explicar, Jesus mostra até mesmo um certo desapontamento com os seus discípulos, pelo fato deles não terem entendido as suas palavras. Veja, Jesus vai dizer, no versículo 16, Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Então, veja, para Jesus, seria normal os fariseus não entenderem. Seria normal, talvez, alguém da multidão não entender. Mas os discípulos, caminhando com ele, estando com ele, já deveriam entender. Já deveriam discernir essas questões. Já deveriam ter esse discernimento. Irmãos, isto revela que o Senhor espera de nós, à medida que nós andamos com ele, que nós cresçamos no conhecimento dele. Nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor. Ele espera isso de nós. E aqui ele revela esse certo desconforto diante dessa solicitação de Pedro. Também vós não entendeis ainda? Mas lembremos, Jesus é o mestre por excelência. Aí ele, de forma muito paciente, vai explicar o que havia dito anteriormente. Versículo 17. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso?
Pronto. Ele disse tudo aqui. Tá? Ele disse tudo. Veja, Jesus deixa claro que o que entra pela boca do homem é apenas o alimento. E o que passa pelo corpo do homem é expelido pelo corpo. Irmãos, está claro? Está claro. Eu vou ler uma citação do William Hendrickson. Ele diz assim: nem mesmo a ciência mais moderna pode encontrar uma falta na declaração de Cristo no tocante ao que ocorre com o que entra pela boca. Quer de forma mais direta ou indiretamente, no fim, a eliminação é o que sucede com tudo quanto o que entra pela boca. Nada disso, de forma alguma, contamina o coração e, portanto, a pessoa. É o que Jesus está dizendo. Desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. É o que você está pensando. Jesus está se referindo exatamente a isso. Jesus aqui explicou. E aí, Hendrickson diz, a ciência moderna diz exatamente isso. Jesus está correto, óbvio. E nem precisaria a ciência moderna comprovar. Afinal de contas, o que Jesus fala é verdade. Que a ciência moderna venha comprovar ou não, o que ele fala é a verdade. Mas continuemos. Já a tradição estipulava algo diferente. Ela dizia o seguinte, que em alguns casos tinha até uma quantidade de água aceitável para que algo fosse declarado puro. Ou seja, não bastava lavar a mão, mas tinha que ter certa quantidade de água. Veja, irmãos, veja, não bastava lavar a mão. Em alguns casos, segundo a tradição, tinha que ser com certa quantidade de água. Vou ler. Declara-se impuro, a menos que sobre ela, ou seja, sobre a mão, seja derramado 1/4 ou mais de um cestário de água. Se não acontecer isso, você lavou a mão. Mas se não foi 1/4 ou mais de um cestário d'água, e você pegou o alimento e você comeu, mesmo tendo lavado, você está impuro, você foi contaminado. Veja, irmãos, é dessa atitude paranoica, é dessa atitude sem sentido, é dessa religião legalista que Jesus quer libertar o povo, através do seu ensino, mostrando que o que contamina um homem não é o que vem de fora, mas o que está dentro dele mesmo. Para quê? Para mostrar que ele, Jesus, é a solução. Versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Então parem de paranoia. Parem de atitudes que não têm serventia alguma. Porque o problema está dentro de vocês. O ponto aqui é, o que afeta o homem é que está no seu coração. Suas ações são más porque ele é mau. Seu esforço para ser justo é nulo porque ele é mau. Ele pode se esforçar para ser bom, mas logo, logo ele vai tropeçar. Porque o problema está dentro dele. O problema é o coração. Lembrando, irmãos, que coração na Bíblia não é simplesmente o órgão físico ou algo ligado ao sentimento, mas é o centro das emoções, pensamentos, desejos, vontade de uma pessoa. Nesse sentido, o problema não é externo, é interno. É o homem, é o interior do homem. As ações são externas. Nós percebemos através dos nossos sentidos. Nós aprendemos pelos nossos órgãos, mas a fonte é interna, vem de dentro. Observe o que Jesus diz, verso 19.
Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Nós percebemos externamente tudo isso. Mas de onde vem? De fora. É o meio. É o ambiente. Não. É o coração. Ah, tadinho, é porque ele nasceu em tal localidade. Quando eu fiz faculdade, tinha lá uma matéria, nós estudamos, determinismo geográfico. Falava sobre isso. O indivíduo nasceu em tal lugar e por causa disso, ele tinha que viver de tal maneira, ou ele tinha uma grande inclinação a viver desta maneira. Determinismo geográfico. Não, não é o ambiente. É do coração que procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Perceba que aqui o evangelista vai ordenar as palavras do Senhor, mais ou menos de acordo com a sequência registradas dos mandamentos, na segunda tábua dos 10 mandamentos. Ele vai mencionar aqui o 6º, o 7º, o 8º e o 9º mandamento. Então, comentando este versículo 19, o Spurgeon vai dizer o seguinte: assassinatos não começam com um punhal, mas com a maldade do coração. Adultérios e prostituições são primeiramente entretidos no coração, antes de serem efetuados pelo corpo. É no coração que nós decidimos trair o nosso cônjuge. É no coração. O coração, continuou ele, é a gaiola de onde vem, é a gaiola de onde essas aves impuras voam. Todos esses males terríveis fluem de uma fonte, o coração do homem. É isso que contamina. Versículo 20. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer, sem lavar as mãos, não o contamina. Jesus já havia dito algo parecido lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Jesus havia dito: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou fazer agora o que eu quiser. Está tudo para dentro. Afinal de contas, o problema é meu coração. Não é isso que Jesus está dizendo. Vamos nos deter o que está no texto. Princípio regulador, é a palavra. Está no texto. O texto é: o que contamina o homem é o que sai do homem e não o que entra. Isso não significa dizer que eu posso entregar a minha vida às coisas ilícitas, porque vem de fora. Até porque já estou dando prova que meu coração já está completamente pervertido diante do Senhor, se eu fizer isso. Portanto, irmãos, essa é a explicação do ensino do Senhor Jesus. A explicação que ele traz da palavra, da parábola, para os seus discípulos. Agora vamos para as aplicações. Nós temos algumas aplicações para trazer aos nossos corações. Primeira delas: como conhecedores da verdade, não podemos manter comunhão com aqueles que vivem a distorcê-la. Nenhuma cortesia, nenhuma humildade podem impedir alguém de se retirar para longe de qualquer pregador que ensine algo que contradiga a palavra de Deus. Vou repetir. Nenhuma cortesia, nenhuma humildade podem impedir alguém de se retirar para longe de qualquer pregador que ensine algo que contradiga a palavra de Deus. Nunca será certo seguir um cego e cair com ele no barranco. Segunda aplicação. O cristianismo verdadeiro, irmãos, vai muito além de usos e costumes. Não é simplesmente não toque nisto, não manuseie aquilo. Envolve o coração, um coração totalmente rendido ao Senhor. Sendo assim, alguém pode viver em um auto-engano, cumprindo regras, mas com o coração não submisso a Deus. Ele pode estar cumprindo regras, sim,
mas não está com o coração submisso a Deus. Jesus já advertiu: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Terceira e última aplicação. Portanto, não se contente em alcançar o padrão evangélico. Não se contente em alcançar o padrão evangélico. Não se contente em alcançar o padrão presbiteriano. Não se contente. Busque ter um coração reto diante de Deus. Como alguém já disse, o coração reto é aquele que foi aspergido pelo sangue de Cristo, renovado pelo Espírito Santo e purificado por meio da fé. Renda a sua vida ao Senhor. Somente assim você terá este novo coração. Só Ele pode mudar o homem de dentro para fora. Você sozinho não vai conseguir. Nenhuma água do mundo pode purificar. Nenhuma obra do mundo pode purificar aquilo que somente o sangue de Cristo é eficaz para fazê-lo. Portanto, renda-se a Cristo Jesus. Somente Ele. Somente Ele pode. De dentro para fora. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos, em resposta ao que nós ouvimos nessa noite da parte do Senhor, expressar a nossa dependência do nosso Deus, entoando o hino 120, que tem esse título, Dependência, e nós pedimos em seu refrão, ou melhor, nós confessamos no seu refrão: de ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, nós suplicamos, ó dá-me tua bênção, aspiro a ti. Cantemos ao Senhor. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador. Somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, de ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua
Vamos encerrar esse momento com oração. Quero convidar aqui de volta ao púlpito o presbítero Valdeci, que estará orando. Na sequência, estaremos impetrando a bênção dos apóstolos. Bendito Deus e Pai nosso que está nos céus, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por Tua palavra e pelos ensinos de Jesus Cristo, Mestre amado, Senhor de nossas vidas, ó Deus, e como carecemos, ó Deus, como acabamos de cantar, como precisamos da assistência do Teu Santo Espírito, dia após dia, ó Deus, convencendo os nossos corações, ó Deus, de tudo aquilo que ainda habita em nossos corações, que é contrário a Ti e a Tua palavra, ó Deus, que tem se rebelado contra Ti, ó Pai. E dai-nos, ó Deus, a satisfação e o prazer, ó Deus, de observarmos os Teus mandamentos e em cumpri-los, ó Deus, de coração agradecido e em obediência, ó Deus, aos Teus santos e retos ensinos para nossas vidas. É no dia a dia, Senhor, que carecemos dessa assistência, ó Deus, para observarmos que temos feitos que não agrada a Ti, ó Pai, e que nos submetemos à Tua vontade a todo instante. Em nome de Jesus, que eu oro agradecido. Amém. E agora, irmãos, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito repousem sobre todos vós, desde agora, para todos sempre. Os irmãos podem sentar. Irmãos, os avisos da semana. Na próxima terça-feira nós teremos a reunião de oração, como de costume, às 18h30. Está responsável pela direção a nossa irmã Gislene. Na quinta-feira nós temos reunião de estudos, né, sempre às 19 horas, com o reverendo Fernando. Na sexta-feira nós temos o programa de rádio às 17 horas e tem também o jantar com casais, né, lá no restaurante São Bento, né? Na quarta-feira tem a programação lá no Delmário Braga, na Rua Nova. E os irmãos que puderem também, como foi anunciado hoje pela manhã, na quarta-feira o pastor Fernando estará recebendo o título de cidadão são-bentense, né, lá na Câmara de Vereadores. Quem puder comparecer, né, será, né, quem não tiver compromisso em outras atividades, será um prazer participar ali também com os irmãos. As sociedades devem ter mais algum aviso? Ao término aqui, o presbítero Vitor tem uma palavra para os adolescentes. Exatamente isso que o presbítero Vitor vai falar. Graças a paz, irmãos. Irmãos, é coisa bem rápida, na verdade. Como o Gustavo antecipou, no próximo sábado nós teremos o congresso da UPA, da Federação de UPAs, na verdade, né? A gente não tem hoje no presbitério uma federação de UPA, então esse congresso ele visa justamente organizar para que a gente passe a ter, né? E aí, naturalmente, vai ter eleição de diretoria, vai ter provavelmente planejamento das programações para o resto do ano, e no final vai ter algumas palestras e culto. Então, a gente está organizando para que a gente leve a nossa UPA. Além dos delegados, que vão ser as pessoas votadas, vão votar e vão ser votadas, a gente vai estar livre para quem quiser ir, né? Para os adolescentes. E aí a gente se organizou, né, com o conselho, se organizou também para que não houvesse custo nenhum para os adolescentes. O congresso vai ser em Canhotinho. A igreja de Canhotinho vai ficar responsável pelos custos lá, né? A alimentação, todas essas coisas. E nós, do conselho daqui, nós
organizamos o transporte. Então não vai ter custo nenhum. Então as mães dos adolescentes que quiserem mandar os seus adolescentes, e os próprios adolescentes que quiserem ir, é importante que deem o nome logo para que amanhã a gente já consiga providenciar o transporte. No grupo dos adolescentes eu coloquei uma enquete pedindo para vocês colocarem que vai ou não vai. Então eu peço que tentem responder até hoje para que a gente se organize com esse número amanhã. Tudo bem? Então é isso. Sim, esqueci de dizer, né? Vai ser em Canhotinho e vai começar às 2h. Então a gente vai organizar o horário de saída, mas provavelmente vai ser por volta de meio-dia. Ok, irmãos? Então é isso. Neidinha? Graça e paz, irmãos. De hoje a 30 dias, com a graça de Deus, nós vamos estar começando a nossa EBF. Então, nosso aviso de hoje é para apresentar para as crianças, já estou vendo as carinhas ali felizes, e para a igreja e para os pais a nossa EBF. Vai ser de 15 a 18 de julho, das 14 às 17 horas, como de costume, e as crianças de 4 a 12 anos, certo? Nosso tema esse ano é Máquina do Tempo. Então, as crianças vão viajar pela palavra de Deus, conhecendo novas histórias para a glória e edificação deles. E as inscrições estão abertas a partir de hoje, agora no final do culto. Os pais podem me procurar para pegar as fichas de inscrições até o dia 29 de junho, para que a gente consiga organizar bem toda a EBF. A gente pretende fechar as inscrições. Quem quiser nos ajudar trabalhando nesses dias, pode procurar, sempre é bem-vindo. Quanto mais ajuda, melhor. E os irmãos também que sentirem o desejo de nos ajudar financeiramente ou com doações, também podem procurar as tias do departamento infantil. E eu peço uma rápida reunião com a equipe agora no final, só para a gente resolver um negocinho bem simples, tá bom? Deus abençoe. Então, estamos despedidos. Antes de despedir, quero agradecer aqui as visitas nessa noite. Você que nos visita, é um prazer tê-lo conosco. E recebemos aqui hoje o avô do Daniel, que foi batizado, né? É o meu cabeleireiro. É um prazer tê-lo conosco aqui. Deus de Abraão, louvai do vasto céu.